Você já se sentiu cercado por medos que não conseguia explicar? Aquela sensação de que a vida está por um fio, que tudo ao redor ameaça desabar e o coração, mesmo tentando ser forte, começa a vacilar? É nesse momento que o Salmo 27 se torna uma âncora. Davi escreveu essas palavras em meio ao perigo, cercado por inimigos, fugindo por sua vida, sem saber o que o próximo dia traria. Mas mesmo assim ele declarou algo que muda tudo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É como se ele dissesse, o medo bate à porta, mas a fé é quem atende. Este salmo é o retrato de uma alma em guerra, não apenas contra exércitos visíveis, mas contra os fantasmas interiores, a dúvida, o pânico, a solidão. Davi não finge coragem, ele encontra coragem, não porque o perigo desapareceu, mas porque ele aprendeu a olhar além dele. O Salmo 27 é um dos textos mais sinceros sobre o medo, mas também um dos mais poderosos sobre a confiança. Ele nos mostra que a fé não é a ausência de temor, é escolher acreditar mesmo tremendo, e que a luz de Deus não apaga a escuridão instantaneamente, mas nos guia passo a passo por dentro dela. Talvez hoje você esteja vivendo dias assim, em meio à incerteza, ao cansaço, à sensação de que as coisas fugiram do controle. Mas essa palavra vem para lembrar: Deus ainda é a tua luz, ainda é a tua força, ainda é o teu refúgio. E enquanto o medo grita, a presença dele sussurra: não temas, eu estou contigo. Hoje, vamos mergulhar nesse salmo e descobrir o segredo da coragem espiritual, não a que vem da autoconfiança, mas a que nasce da confiança em Deus. Porque a verdadeira fé não é a que enfrenta o medo, mas a que o vence em silêncio, de joelhos. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite de fé. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se o medo tem tentado te paralisar, mas você ainda sente uma chama acesa no coração, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto é mais do que um apoio ao canal. É uma declaração espiritual. É como dizer: Senhor, mesmo com medo eu escolho confiar. E escreve aqui nos comentários com fé e coragem: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa frase é a espada da tua alma. Cada vez que você a declara, o medo perde força e a luz de Deus cresce dentro de você. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Todos os dias nós buscamos a presença de Deus juntos, porque uma fé fortalecida no amanhecer muda o rumo de todo o dia. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque ele quer falar contigo hoje. E a mensagem que ele tem para o teu coração é simples e poderosa. A luz de Deus é maior do que qualquer escuridão que tente te cercar. Existem dias em que a alma parece viver sob nuvens, dias em que tudo o que era certo começa a se desfazer. A fé vacila, o coração aperta e a mente se torna um campo de batalha. É nesses momentos que o Salmo 27 fala mais alto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Davi não estava em tempos tranquilos quando escreveu isso. Ele estava sendo caçado. Havia inimigos à sua volta. Mas o que o torna impressionante é que, mesmo cercado por medo, ele não começa falando sobre o perigo, ele começa falando sobre Deus. A primeira palavra do Salmo não é problema, é Senhor. É assim que a fé se manifesta, mudando a direção do olhar. Enquanto o medo foca no tamanho da ameaça, a fé foca na grandeza de Deus. Enquanto o medo diz, e se tudo der errado, a fé responde, e se Deus agir? Quando Davi chama o Senhor de luz, ele está dizendo que Deus é o que revela o caminho em meio à escuridão. A luz não apaga o medo imediatamente, mas torna o caminho visível. É isso que a fé faz. Ela não elimina o vale, mas ilumina o próximo passo. A salvação de que Davi fala não é apenas física, é interior. Ele entende que o verdadeiro perigo não está apenas fora, mas dentro. É o medo que paralisa, é a dúvida que rouba a confiança. E é por isso que ele declara: o Senhor é a força da minha vida. Não é sua espada, nem seu exército, nem seu trono. É o Senhor. É dele que vem a coragem, a estabilidade, a resistência diante do caos. Davi conhecia o medo. Ele sabia o que era se esconder em cavernas, ouvir rumores de morte, sentir o peso da solidão. Mas também conhecia algo maior, a presença de Deus. E quando alguém experimenta essa presença, até o medo precisa se curvar. O Salmo continua: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos,
Se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Essa imagem é forte. Comerem as minhas carnes é uma expressão hebraica que simboliza ataque intenso, destruição completa. Mas Davi testemunha. Eles caíram, não porque ele lutou melhor, mas porque Deus lutou por ele. E aqui está uma verdade espiritual poderosa. Deus não impede o inimigo de se levantar, mas garante que ele cairá. A presença dele não evita a guerra, garante a vitória. Por isso Davi continua: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. 23. Ele não está dizendo que não sente medo. Ele está dizendo que o medo não manda nele. Essa é a diferença entre quem vive na carne e quem vive pela fé. O medo vem, mas não governa. A ansiedade surge, mas não domina. A guerra chega, mas não vence. E no meio desse cenário, Davi revela o segredo da sua força. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. 104. Olha que impressionante. O homem em guerra não pede por armas, pede por presença. Ele não quer só livramento, quer comunhão. Ele entende que mais do que sair da caverna, o essencial é não sair da presença. A casa do Senhor aqui não é um templo físico, é o lugar da presença de Deus, o refúgio invisível onde o coração descansa, mesmo quando o corpo está em batalha. Davi descobriu que o maior livramento não é ser tirado do conflito, mas ser sustentado dentro dele. O versículo seguinte confirma isso, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. 25. Ele diz: no dia da adversidade, não se vier, mas quando vier, porque a adversidade é certa, mas a proteção divina é mais certa ainda. Deus não promete ausência de tempestade, promete abrigo no meio dela. E quando Ele te coloca sobre a rocha, significa que você deixa de lutar com a força das tuas pernas e começa a se sustentar com a firmeza dele. A rocha é símbolo da presença de Deus, firme, inabalável, eterna. Talvez hoje você esteja em um desses dias de caverna, escondido atrás das suas dores, tentando encontrar um pouco de paz. Mas Deus está te dizendo: eu sou a tua luz, a tua salvação e a tua força. Você não precisa lutar sozinho. A guerra pode continuar do lado de fora, mas dentro de você pode haver descanso. A fé de Davi nasce dessa consciência. Deus é suficiente. E quando o coração entende isso, o medo perde o trono. O inimigo pode rugir, mas o crente descansa, porque quem vive na luz não teme a sombra. Depois de declarar coragem e confiança, Davi faz algo surpreendente. Ele ora, não como um guerreiro que exige, mas como um filho que pede. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, e responde-me. Essa é a beleza do Salmo 27. Ele começa com certeza, mas caminha pela vulnerabilidade. Davi sabe que Deus é sua luz, mas ainda sente a noite. Ele confia, mas também chora. E isso é fé real, não a que finge força, mas a que se sustenta mesmo ferida. A oração de Davi é uma conversa sincera, sem máscaras. Ele não tenta parecer invencível. Ele confessa a necessidade de ouvir Deus. Quantas vezes você já orou assim, pedindo não só por livramento, mas por resposta, por um sinal, por uma voz? Às vezes, o coração não quer solução, quer presença, e Deus responde. Mas não sempre do jeito que esperamos. Muitas vezes, Ele responde com silêncio, e esse silêncio também é cuidado. O silêncio de Deus não é ausência, é lapidação. É o tempo em que Ele trabalha nas raízes da alma, curando o que as palavras não alcançam. Davi diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui está o segredo da intimidade. Deus não quer apenas resolver as circunstâncias, Ele quer ser buscado. O rosto de Deus representa a sua presença, o olhar, a comunhão direta. E Davi entende, não basta pedir ajuda, é preciso desejar o próprio ajudador. Buscar o rosto de Deus é mais do que orar, é se render. É orar não para mudar o cenário, mas para mudar o coração. É dizer: mas Senhor, se eu tiver a tua presença, posso enfrentar qualquer coisa. Mas o salmo se aprofunda. Davi abre o coração e confessa seu medo mais humano. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Percebe?
Ele fala com Deus, mas o medo ainda tenta sussurrar. E se ele te abandonar? Esse é o dilema de todo o coração de fé. Mesmo quem confia, às vezes teme ser esquecido. Mesmo quem ora, às vezes sente o vazio. Mas Davi faz algo poderoso. Ele não guarda o medo, ele entrega o medo. Ele não finge confiança, ele a constrói na conversa com Deus. E então, ele declara algo que muda tudo. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. É uma das frases mais lindas e profundas da Bíblia. O amor humano é falho, mas o amor de Deus é constante. A presença dele é o lar que nunca fecha as portas. Mesmo quando todos viram o rosto, Deus continua de braços abertos. Quantas pessoas hoje vivem feridas por abandonos, rejeições, ausências? O Salmo 27 é o remédio para essas dores invisíveis. Ele nos lembra que a fé não é construída na ausência de feridas, mas na presença do Deus que as cura. Em seguida, Davi pede direção. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Ele entende algo essencial. Mais importante do que pedir para Deus remover o inimigo, é pedir para Deus guiar os passos. Muitos oram dizendo, Senhor, tira o problema. Mas os que crescem espiritualmente aprendem a dizer, Senhor, me ensina a caminhar dentro dele sem perder a tua presença. Davi quer mais do que livramento. Ele quer sabedoria, e isso revela maturidade espiritual. Porque o maior milagre não é quando Deus muda as circunstâncias, mas quando Ele muda a nossa maneira de enxergá-las. Quando você aprende a caminhar com Deus, até o vale se torna escola de fé. No versículo seguinte, Davi diz, Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. Ele não está falando só de inimigos físicos, mas também das vozes da mentira, da dúvida, do medo. E quantas vezes essas vozes se levantam dentro da nossa própria mente? Elas te acusam, te diminuem, te fazem duvidar da graça, mas a fé responde, o Senhor é quem me sustenta. E então Davi encerra o Salmo com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa frase é uma joia espiritual. Davi não diz, eu vi a bondade. Ele diz, eu creio que ainda verei. Ele está no meio da dor, mas fala como quem já enxerga o futuro. Isso é fé madura, crer antes de ver, adorar antes de vencer. A fé de Davi é a fé do ainda. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda está difícil, mas Deus continua sendo bom. Ainda há lágrimas, mas também há promessas. E é por isso que o último versículo se torna um conselho eterno. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui está a essência da fé, esperar. Não de braços cruzados, mas de alma entregue. Esperar é confiar que, mesmo sem ver movimento, Deus está agindo. Esperar é a arte dos que confiam na eternidade do tempo de Deus. E enquanto você espera, Ele te fortalece. O medo se cala, a fé amadurece e o coração aprende a descansar. Porque quem espera em Deus nunca perde tempo, ganha preparo. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários. Eu ainda verei a bondade do Senhor na minha vida. Essa é a tua declaração de esperança, o teu escudo contra o medo. Se você puder, feche os olhos por um instante. Deixe que a presença de Deus abrace o seu coração agora. Respire fundo e lembre-se, o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Nada nem ninguém pode te afastar do cuidado dele. Vamos orar juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Senhor meu Deus, Tu és a minha luz quando tudo parece escuro. Tu és a minha força quando eu já não tenho forças para continuar. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração sincero, pedindo que a Tua presença ilumine cada canto da minha alma. Apaga o medo que tenta me dominar, Senhor. Faz calar as vozes que me dizem que não vai dar certo. Ensina-me a olhar para Ti e não para os problemas, porque o Teu nome é maior que qualquer tempestade e o Teu amor é mais forte do que qualquer medo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Mesmo que tudo pareça contra mim, eu escolho confiar. Mesmo que as circunstâncias gritem impossível, eu sei que nada é impossível para Ti. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, o meu descanso.
Fortalece, Senhor, o meu coração cansado. Acalma minha mente. Dá-me coragem para continuar mesmo tremendo, fé para andar mesmo sem enxergar e paz para descansar mesmo no meio da guerra. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pai, eu não quero apenas vitórias, eu quero a Tua presença. Mais do que livramentos, eu quero comunhão, porque o verdadeiro refúgio não é o fim da luta, é o Teu abraço no meio dela. Faz da Tua presença o meu lar, do Teu amor a minha segurança e da Tua vontade o meu caminho. Não quero apenas Te buscar quando tudo vai mal. Quero Te desejar em todos os dias da minha vida, porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, por-me-á sobre uma rocha. Senhor, quando a tempestade chegar, me esconde em Ti. Quando o vento soprar, seja o meu abrigo. Quando o chão parecer ceder, me coloca sobre a rocha da Tua fidelidade. Tu és a minha fortaleza. Nenhum mal pode me derrubar quando estou em Ti. Nenhum medo pode me consumir quando o Teu amor me envolve. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Pai, eu Te peço, fala comigo. Mesmo que seja no silêncio, me faz sentir a Tua presença. Eu preciso ouvir o Teu não temas dentro do meu coração. Não me deixes andar sozinho. Guia-me pelo caminho da fé. Ensina-me a esperar com paciência e a confiar mesmo quando não entendo. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Senhor, obrigado porque o Teu amor não falha. Mesmo quando pessoas me esquecem, Tu me lembras. Mesmo quando portas se fecham, Tu abres caminhos que ninguém pode impedir. O Teu amor é refúgio, é colo, é lar. Em Ti, eu nunca estou desamparado. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda direita. Deus, ensina-me a caminhar com sabedoria. Não quero apenas chegar, quero seguir o Teu ritmo. Me livra de agir pela emoção, me ensina a decidir pela fé, e quando o medo tentar me paralisar, me lembra que a Tua mão nunca soltou a minha. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, mesmo que o tempo passe, mesmo que os dias sejam difíceis, eu escolho crer que verei a Tua bondade, não amanhã, mas aqui, nesta vida. Eu creio que ainda verei promessas se cumprindo, portas se abrindo, milagres acontecendo, porque o Teu amor é fiel e a Tua bondade não tem fim. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Pai, eu espero em Ti, e enquanto espero, eu não desanimo, porque sei que a Tua presença é a minha força. Fortalece meu coração, renova a minha fé. Ensina-me a descansar no Teu tempo, e se hoje eu tiver que andar por vales escuros, que a Tua luz me guie. Se o medo tentar me dominar, que o Teu amor me lembre que já sou mais que vencedor. Senhor, eu Te agradeço, porque sei que mesmo sem entender tudo, Tu estás comigo em cada passo. A minha vida é Tua, o meu caminho é Teu, e a minha fé está firmada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários, eu ainda verei a bondade do Senhor na minha vida. Essa é a tua semente de fé, a tua declaração de vitória sobre o medo. Se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal Despertar com Deus. Aqui, a cada amanhecer, a fé se renova e o coração encontra descanso na presença de Deus.